vamos lá. Então, uma forma da gente monitorar o nosso treino é pela famosa escala de Foster ou de Borg, tá? Essa escala é mundialmente aceita. Essa escala ela vai de 0 a 10, só que não adianta eu chegar, né, Andréia? Como é que foi de 0 a 10 minha aula de personal? O cara não tem ideia o que é 4, o que é 10. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu preciso imprimir isso aqui e mostrar para o seu cliente, Andréia. Primeiro, ele precisa entender o que é fácil, o que é difícil. Então você não pode primeiro perguntar o número para ele. Você precisa passar por uma fase que a gente chama de ancoragem da ferramenta, que vulgarmente a gente chama isso de familiarização. Então imprime isso daqui e mostra para o cara. Vai chegar uma hora, em 2 semanas, o cara vai saber que muito difícil é 7. Então ele vai falar para você que foi 7, ele não vai falar mais muito difícil. Agora, então primeiro você tem que mostrar o descritor. Ele precisa se ambientar com isso. E aí a gente tem como calcular a carga desse treino, que eu vou ensinar para vocês, tá? Só que muito cuidado. Você não pode fazer essa pergunta para ele logo depois da aula, tá? Por quê? Por que vocês acham que não pode fazer depois da aula? Eu não posso chegar com a bola e falar assim, como é que foi minha aula de 0 a 10? Logo depois da aula. Não necessariamente. Sabe por quê, Matheus? E se o último exercício da sua aula foi o mais pesado? E se o último exercício da sua aula foi o mais leve? Então, no final da aula, ele não vai estar com a percepção de como foi a aula inteira. Ele vai estar com a percepção do último exercício. Então, o que a literatura sugere para você garantir confiabilidade nessa ferramenta? Mundo ideal, mundo real. Quando ela foi criada para calcular a carga interna em cima disso, isso aqui você pode calcular para tudo, tá? Musculação, corrida, natação, futebol, basquete, vôlei, tá? Hoje, por exemplo, as melhores equipes de futebol europeu estão utilizando essa ferramenta. E eu vou explicar como que utiliza isso aqui. Então, Matheus, como que era? Acabou a sua aula de personal, daqui a meia hora você fala como é que foi a aula. Baixou a frequência cardíaca, adrenalina, tal, você está relaxado, você fala, putz, a aula do Matheus foi tranquila. Não, não foi. Só que daí o que aconteceu? Se esperar meia hora é muito tempo, não é? Sabe Deus aonde o cara vai estar daqui a meia hora. E aí, o que a literatura fez? Fez o seguinte, e se eu perguntar para o cara 10 minutos depois? Será que a resposta que ele vai dar 10 minutos depois é similar à que ele vai dar 30 minutos depois? Graças a Deus, sim. Vi uma alta correlação. Então, eu não preciso esperar meia hora para perguntar como é que foi a minha aula. 10 minutos é infinitamente menos que 30. Porque é o tempo do cara, acabou a sua aula, enquanto ele está lá alongando tudo mais, enquanto o cara vai no banheiro fazer xixi, toma uma água, troca uma ideia, deu 10 minutos. Fechou. E aí você vai perguntar como é que foi a intensidade da minha aula, de 0 a 10. E você vai anotar isso. Eu vou ensinar o que fazer com essa informação, tá? Mas vamos supor que o cara acabou a minha aula de personal e teve que sair voando. Ok, beleza. Tem uma coisa chamada WhatsApp. É simples. O cara, simplesmente ele teve que sair vazado, você fala para ele, manda para mim por WhatsApp como é que foi minha aula. Quantas vezes eu já fiz isso? O cara fala, Charles, eu preciso ir embora. Então não tenho 10 minutos, cara, eu estou apertado de tempo. Ok, ele manda, de 0 a 10 foi 7. O que eu faço com isso? Já vou explicar. Aí tem essa outra escala, que é de 6 a 20. Que ela é tão fidedigna quanto a escala de 0 a 10. Só que ela tem uma maior sensibilidade para um tipo de situação. Que tipo de situação vocês acham que ela é mais útil do que a de 0 a 10? Muito bem, perfeito. O treino cardio. Por que o treino cardio? Pode falar. Porque pode estar referente aos batimentos? Muito bem, como você chama? Desirê. Desirê? Aí vai ser difícil lembrar o nome, tá? O nome bonito, mas é pedir demais para o meu cérebro. Desirê, perfeito. Esse 6 aqui correlaciona com 60 batimentos, Desirê. É o repouso, né? É o repouso. Esse 12 aqui equivale a aproximadamente 120 batimentos. Esse 17 equivale a aproximadamente 170 batimentos, que estaria próximo do muito cansativo. Então, vamos lá. Quando você for trabalhar com alguém que vai fazer treino cardio,
Não quer dizer que você não possa usar essa tabela aqui. Você pode, tudo bem, não tem problema. Mas para o treino cardio, principalmente para corrida, para natação, mais para corrida, tá, Desirê? Ela tem uma maior sensibilidade. E olha que legal, tá? Você pode tirar a prova dos 9, Desirê. Você colocou o frequencímetro no cara, beleza? Aí você manda ele correr. Aí você vai lá no final e você vê que a média da frequência cardíaca do cara foi quanto? 14. Certo? 14, foi 140. Entre 140. Aí você vai lá, sem ele saber a frequência, pergunta para ele, como é que foi minha aula hoje? Ele tem que estar falando isso aqui, ó. Beleza? Porque elas são variáveis dependentes. Frequência cardíaca e percepção de esforço andam juntos. Agora, vamos imaginar que a frequência deu 140, que está aqui entre quase cansativo. E o cara fala para você assim, mas foi um 9. Nitidamente, Desirê, esse cara não está entendendo o seu treino. E pode acontecer, tá? Tem pessoas que têm um cognitivo um pouquinho mais lentinho. Já aconteceu. Eu já tive alunos e atletas que era nítido, o cara não entendia o que acontecia no corpo dele. Por outro lado, quando eu dava treino para o César Cielo, que eu usava a escala de 0 a 10, eu falava assim para ele, como é que foi meu treino hoje de 0 a 10? Ele fala 7,5. Porque o cara entende tanto do corpo dele, ele entende tanto o esforço que ele está fazendo, que ele falava, Charles, putz, não foi nem 7 nem 8, foi 7,5. Falei, show! Pô, como o cara está entendendo o que está acontecendo com o corpo dele? Então, essas variáveis se comunicam. Se eu falei que o meu treino foi leve, cardio, tá? A minha frequência tem que ser mais baixa. Se eu quero dar um treino de HIIT, Desirê, tem que estar onde? Aqui, ó, entre 17 e 20. Olha lá, entre muito cansativo e exaustivo. Então, você vai dar um treino de HIIT pro cara, intervalado, vários tiros. Ao final do treino, o que ele tem que falar para você? Pô, foi um 17, um 18, 19, show de bola. Se não foi, tem algo errado. E aí você tira a prova dos 9. Vamos supor que você está fazendo um tiro de 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio. E você mete o frequencímetro no cara. A frequência está bombando. Aí você fala, putz, as coisas estão se comunicando. A frequência está alta e ele está entendendo o que está acontecendo com o corpo dele. Isso é fundamental. Professor, uma dúvida no outro slide, na outra tabela, você disse que... Essa aqui? Você disse que o interessante era esperar uns 10 a 15 minutos, né? 10 minutos é o suficiente. Senão ia ter interferência do último exercício. Mas se eu quiser, por exemplo, pesquisar ou observar o método cluster, por exemplo, que eu tenho aquelas pausas intraséries. Isso. E eu quero ver a percepção de esforço para cada bloco daquele. Ela fica sensível colocar nessas intrasets? Aí no cluster, Desirê, o ideal não seria você usar aqui, porque, na verdade, essa análise da escala de Foster-Borg, ela não é para analisar cada estímulo, é para analisar o treino como um todo. No caso cluster, sabe o que você usa? A escala de Heer. A escala de Heer... Você entendeu? Porque Entendi. Assim, a cada sequência eu quero que ele chegue num submáximo. Então, é isso que eu vou te explicar aqui. Então, vamos supor, você vai usar o cluster, que você vai dar uma pausa de 10, 20 ou 30 segundos entre cada série. É a pausa intrasérie. Tá? Você usa a escala de Heer. A escala de Heer é de 0 a 10. Ela é muito semelhante à escala de Foster. Mas por que ela não é chamada de escala de Borg? Por quê? A escala de Heer se chama escala de repetição de reserva. Então significa quantas repetições de reserva você teria. Então, por exemplo, o cara fez 10 repetições. Aí você fala para ele, como é que foi de 0 a 10? Ele fala, foi 8. Significa que você teria 2 repetições de reserva para fazer. Então, qual que é a proposta do método cluster? O método cluster ele pode ser usado para hipertrofia, ele pode ser usado para força máxima e potência. Esse método ele foi criado para que você tenha uma maior carga total levantada e para que você tenha menos fadiga no treino. Por exemplo, você ia fazer 100 quilos no supino, tá? Chegando até a falha 10 repetições, tudo bem? Só que você fala, putz, eu não quero fazer as 10 repetições
chegando até a falha, você usa o método cluster. Você dá uma pausa, por exemplo, de 20 segundos, então você faz 5 repetições, dá uma pausa intrasérie de 20 segundos, aí faz mais 5. Ao final, você fez as 10 repetições, só que com nível de percepção de fadiga menor. Você fala, nossa, antes eu fazia 10 repetições com 100, eu estava morto. Agora eu faço as 10 repetições e eu percebo que eu aguentaria fazer mais 1 ou 2 repetições. Então, o método cluster, ele te permite o quê? Que você consiga trabalhar com uma carga total levantada maior, com uma menor percepção de fadiga. Isso faz com que a carga total levantada, a gente chama de volume load do treino, acaba sendo maior. Então, o método cluster é legal. Então, nesse caso, são análises diferentes. Aqui, perdão, deixa eu voltar, apertei sem querer. Nossa. Aqui, nesse caso, você vai querer saber como é que está o treino como um todo. Já quando você está analisando série a série do seu treino da musculação, é mais recomendado o método RIR, escala de repetição de reserva, que vai de 0 a 10. Você fala, eu quero trabalhar com uma repetição de reserva, eu quero trabalhar com 2, com 3. Aí é legal.